Bom, pessoal, boa tarde ou boa noite. Vou tentar ser breve, o tema é bem extenso, mas ele já foi profundamente analisado pelo Dr. João Milton Resch, sobretudo quanto à questão do parecer normativo 5 de 2018, Dr. Eli Santos. Então, vou tentar não me alongar em demasia. Bom, inicialmente gostaria de agradecer ao tribunal pelo convite, especificamente a imagem, de forma mais específica, ao Dr. Marcel Citro de Azevedo, coordenador científico do evento. É uma satisfação estar nesse evento, junto com os nossos colegas aqui de primeiro grau, e eu gostei muito da idealização, do formato desse evento, que é destinado a aproximar a Receita Federal, a Fazenda, do Poder Judiciário, e se estabeleceu um diálogo que, sem dúvida, é muito importante, que nem o doutor Eli está comentando, né? Seria bom levar ao gabinete ali para tratar de uma questão também, um auditor, se fosse possível, com toda a experiência do doutor João Milton Resch, né? Mas seria muito salutar, realmente, né? Aqui a gente não estabeleceu o contraditório, mas pelo menos nós já vemos um lado da questão. Bom, queria também ressaltar a importância desse tema específico e a importância de se pensar sobre esse tema. Esse tema, quando eu se trato na graduação, parece ser um detalhe da legislação, um aspecto muito específico, mas é de suma relevância. Por quê? Porque envolve um tributo que tem uma repercussão econômica muito grande. Os senhores podem me corrigir aqui, mas, salvo engano, a COFINS e o PIS representam 30% da arrecadação da Receita Federal. Corresponde a 4% do PIB, não é da arrecadação de todas as esferas federativas, né? 4% do PIB. E o caso do PIS/COFINS não cumulativo, que é um dos tributos mais complexos que há, ele é pago pelas grandes empresas que estão sujeitas à apuração do lucro real, daí a relevância de se debruçar sobre todos os aspectos dessa questão. E cabe a nós, pensando, bom, já houve a decisão do STJ, tem um parecer normativo da COSIT, mas tem a especificidade de cada empresa. O STJ utilizou conceitos muito vagos, muito indeterminados. Eu achei muito salutar que a Receita já afirmou uma posição, esse parecer normativo tem 33 páginas, é muito detalhado, muito bem feito, é realmente louvável a iniciativa da Receita. Eu acho que veio a espancar muitas dúvidas que poderiam surgir do entendimento da Receita quanto à orientação do STJ, permite que seja criticado de forma mais detalhada pelos advogados e que também se refine a posição jurisprudencial sobre esse tema. E é um tema espinhoso porque, sobretudo quando a gente entra nesses conceitos indeterminados de essencialidade, relevância, até essa noção de insumo imprecisa, e isso o Dr. João Milton bem evidenciou, né, dizendo que nem a Receita Federal respondia a todos os questionamentos realizados pelos contribuintes, porque ele tinha muitos itens. Mas eu penso, o que acontece se o contribuinte judicializar essa questão? Entrar na inicial ali com aquele rol de 30 itens que ele fez uma consulta e não foi respondido. Bom, nós vamos ter que decidir isso. E o nosso acerto, o nosso erro vai transitar julgado. Vocês veem a importância e com uma repercussão econômica significativa. Por isso, me parece muito importante nós até pararmos nossas atividades cotidianas para pensar sobre essa questão concreta, porque ela, como eu disse, tem um impacto muito grande, espinhosa, detalhada, e realmente tem que se meditar sobre o que nós estamos fazendo, sobre o que nós faremos. Bom,
Então, o que eu gostaria de falar um pouco sobre esse regime da não cumulatividade da COFINS, o aspecto constitucional da decisão do STJ e pensar alguns pontos do parecer normativo da COSIT. Inicialmente, são questões que normalmente nós não nos colocamos, mas será que a COFINS ela era cumulativa? Antes de falar em regime cumulativo, não cumulativo, será que a não cumulatividade veio afastar uma cumulatividade existente? E aí nós pensamos o que é a incidência cumulativa? A incidência em cascata. É o que tradicionalmente se reconhece na tributação sobre consumo, IPI, ICMS, tributos notoriamente cumulativos. E a COFINS não era, pelo menos sob uma ótica jurídica, cumulativa. Ela não incide, propriamente dito, com rigor, quanto a produtos, quanto ao consumo, né? Mas o empresariado tinha a reivindicação sustentável que havia incidência cumulativa da COFINS, reivindicou a concessão de créditos e vocês sabem, o que aconteceu foi a criação do regime não cumulativo de caráter obrigatório para as grandes empresas e as alíquotas foram sensivelmente majoradas, considerando PIS e COFINS passou de 3,65% para 9,25%. A ideia foi manter a carga tributária existente, mas sem a concessão de créditos, teria efetivamente um aumento na carga tributária, daí a relevância de discutirmos o que é que propicia, vai gerar esses créditos. Bom, mas eu fico pensando, será que quem está certo eram os juristas ou os economistas? Será que a COFINS não era efetivamente cumulativa? E a gente pensa qual é o fenômeno da incidência sobre a receita? A incidência qual é a diferenciação da tributação sobre consumo, né, sobre uma venda de bem, uma prestação de serviços? A questão é que a tributação da receita operacional das empresas não difere da tributação da venda de mercadorias e da prestação de serviços. Então, parece que, efetivamente, a COFINS ela era cumulativa, devendo prevalecer a ótica econômica e daí a racionalidade da criação desse sistema. E a Constituição, você sabe, autorizou a criação desse sistema não cumulativo e coloca o problema até da legitimidade constitucional do regime legal que foi estabelecido, que eu gostaria de tangenciar aqui, se tiver tempo. Bom, então a questão é que a tributação pela COFINS ela corresponde à tributação do consumo. Até eu lembro, assim que foram criados o PIS e a COFINS, não cumulativo, saiu um artigo do professor Roberto Ferraz, dizendo que eram inconstitucionais porque aquilo correspondia a um ICMS federal, a um ISS federal. E analisando bem as coisas, a gente não vislumbra diferenças, né? Porque vai ter uma diferença nas receitas não operacionais, mas, por exemplo, tributação das receitas financeiras. Mas na tributação da receita operacional, tanto faz dizer que eu estou tributando uma venda ou a receita proveniente da venda, a materialidade, no fim das contas, é a mesma. Então, eu gostaria de colocar uma questão aqui para reflexão, né, o tema propriamente dito desse assunto. Será que a COFINS ela não seria apenas cumulativa antes? Mas não seria também um tributo indireto? Porque se vocês abrem os jornais, leem análise de economistas, empresários, todo mundo diz que é uma tributação indireta, tá? Naquele estudo muito bem feito pela Receita Federal, a carga tributária no Brasil, está enquadrado como um tributo indireto. Eu fico pensando, será que nós não deveríamos aplicar a regra do artigo 166 do CTN também para a COFINS? Eu sei que é rechaçado pela jurisprudência, né? Mas será que essa orientação está correta? Bom, então, vamos pensar como ocorre essa incidência cumulativa da COFINS. A receita, em princípio, é uma materialidade ligada individualmente a um contribuinte. O desempenho de atividade econômica tem uma receita
e depois essa receita me gera o lucro. Daí vinha o argumento de que era uma atividade diferente, né? Mas se nós pensarmos bem que tem essa similitude entre o IPI e o ICMS, com a COFINS, a gente não vê muita diferença entre um regime e outro, como poderia ser um regime e outro. Eu acho que, desde o começo, esse regime deveria ter sido operacionalizado mediante a concessão de créditos relativos à operação anterior, o que não ocorreu, e daí se acentuou essa confusão. Bom, qual é a metodologia utilizada na COFINS? Não se utiliza o método do imposto contra imposto ou tributo contra tributo, porque o crédito que o contribuinte tem não tem relação ao tributo devido na operação antecedente, tem relação com as suas despesas e a alíquota aplicável na saída. E não corresponde, embora normalmente se diga isso, que é uma forma de não cumulatividade pela sistemática base contra base. Não é sistemática base contra base porque não se conforma à base de cálculo do tributo. Não é uma tributação sobre o valor agregado, é uma tributação que incide sobre o valor total da operação e se concede créditos. Bom, até na decisão precedente do STJ se fala que se adotou a sistemática base contra base, mas que fica uma questão, precisão teórica, né? Na MP 135, na exposição de motivos da MP 135, se fala no método indireto subtrativo, e aí se explica melhor a lógica adotada nesse tema. E avançando na questão, eu gostaria de trazer o questionamento atinente à existência de um regime constitucional, um núcleo, pelo menos, ou um direito constitucional ao reconhecimento de crédito no âmbito da COFINS e do PIS, até para facilitar falar só da COFINS. Será que existe esse direito? Todos vocês conhecem muito bem a jurisprudência do TRF, que diz que a Constituição, na realidade, relegou a lei à criação com formação desse sistema, então não tem uma questão constitucional. Mas será que não existe mesmo? E aqui eu trago a dicção constitucional, artigo 195, parágrafo 12 da Constituição, que diz: a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma incluída a COFINS, né, serão não cumulativas. Então, diz que a COFINS será não cumulativa para setores de atividade econômica definidos em lei, mas estabelece pressuposto, tem que ser não cumulativo. E aí vamos pensar como deve ser a não cumulatividade na tributação da receita. Esquecendo a decisão do STJ, esquecendo o parecer normativo da COSIT, a gente pensa, o que ocorre? Está se tributando a receita. Que créditos eu vou ter? Eu devo ter os créditos relativos a dispêndios necessários à geração dessa receita que tenham sofrido a tributação anteriormente. Então, por exemplo, valores pagos a outras pessoas jurídicas, vai dar em si a COFINS, e vocês sabem, essa posição se aproxima da tese dos contribuintes, ali, da noção de custo e despesa do imposto de renda da pessoa jurídica, não foi acolhido pelo STJ. Eu acredito que os colegas não estejam acolhendo uma orientação mais ampla, que não é esposada pelo TRF, mas e aí pode trazer novas dúvidas e tornar mais nebulosa a questão. O Supremo ainda pode decidir esse tema. A gente tem um problema que o STJ julgou em sede de recurso repetitivo, utilizando noções precisas, nós temos que aplicar isso. E ainda tem questão constitucional. Até não se comenta tanto, mas tem um tema específico na repercussão geral do Supremo sobre o conceito de insumos para fins de creditamento do PIS e da COFINS. É o tema número 756. E eu peguei uma parte da manifestação do relator, ministro Luiz Fux. O título do tema é Alcance do artigo 195, parágrafo 12 da Constituição Federal, que prevê a aplicação do princípio da não cumulatividade à contribuição ao PIS e à COFINS. E daí ele diz que a emenda constitucional 42 de 2003
criou essa não cumulatividade do PIS e da COFINS, não especificou como seria e indicou relevante, portanto, a definição pela Suprema Corte do núcleo fundamental do princípio da não cumulatividade quanto à tributação sobre a receita, já que, com relação aos impostos indiretos, IPI e ICMS, a Corte tem assentado rica jurisprudência. Então, parece bem possível que o Supremo vá julgar a questão dos insumos. Vocês consultando o leading case, tem um parecer da Procuradoria-Geral da República, opinando pelo não conhecimento quanto à questão dos insumos. E eu localizei uma decisão monocrática do ministro Fux, devolvendo à origem um recurso extraordinário que tratava justamente da questão dos insumos relativos a custos e despesas operacionais, vinculando esse tema 756. Então, enfim, nós podemos ter outra reviravolta quanto a essa questão específica, né? A gente pensa, será que teria algum problema na regulação legal? E até tocando numa vedação legal, o contribuinte não pode se creditar quanto a bens provenientes do exterior. A gente pensa, será que esses bens não foram tributados pela COFINS? Eles sofreram tributação na importação, né? Não tem uma incidência em cascata, então questões como essa que a Suprema Corte vai poder analisar. Bom, então avançando na questão da decisão do STJ, o que me parece dessa decisão, que, como bem pontuado pelo doutor Eli Santos, o STJ ele utilizou conceitos vagos, imprecisos, foi um julgamento difícil, e que deixou muitas dúvidas, né? Então, como bem evidenciado, a questão não está consolidada ainda. Me parece, esse ponto também foi bem enfatizado pelo doutor Eli Santos, que a ementa do precedente não está bem elaborada. E até a primeira impressão que eu tinha é que isso se devia ao fato de o relator ele ter ficado vencido, depois ter reajustado seu voto, o ministro Napoleão, e depois ter elaborado a emenda, de acordo com a sua convicção, que era no sentido da tese dos contribuintes. Só que, analisando bem o voto da ministra Regina Helena Costa, que foi o voto condutor desse precedente, a gente nota que ela utilizou a mesma expressão, então, o que está na emenda consta no voto condutor. Gostaria de ressaltar uma expressão aqui no item 2 da emenda diz: o conceito de insumo deve ser referido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou importante de determinado item, bem ou serviço, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. E aí, vamos pensar só nesse trecho da emenda que foi a tese fixada. Tem que se considerar a importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte. E aí vamos colocar pelo viés negativo, o que não seria relevante para o desenvolvimento da atividade econômica de uma empresa? Será que ter funcionários, pagar a mão de obra não seria relevante para o desempenho da atividade econômica da empresa? Será despesas administrativas gerais não seriam relevantes? Despesas com a entrega das mercadorias não seriam relevantes? É claro que são relevantes para o desempenho da atividade econômica da empresa. Só que o STJ não reconheceu esse direito. Então, a tese, tal como ela foi imposta, não me parece, digamos, não foi muito bem redigida. Na realidade, o STJ reconheceu que deve ser considerado a essencialidade e a relevância de determinado item para a prestação de serviço e para a produção do bem, e termina aí. Depois a questão ulterior, atinente à venda, entrega das mercadorias, não está abrangida pela noção de insumo, e assim não pode gerar crédito, segundo a orientação do STJ, né? E, bom, até se indicando que a tese firmada pelo STJ é equívoca,
não dizendo equivocada, equívoca, que pode induzir a erro, a gente tem que analisar bem o que foi acolhido, o que foi rejeitado pelo STJ. E, nesse ponto, o Dr. João Milton Reich, ele bem colocou as 3 teses que existiam. Tinha a tese da Fazenda, plasmada nas instruções normativas, que era mais restritiva, que se adotava a lógica do crédito físico do IPI. Essa tese, você sabe, não prevaleceu. A STJ indicou que essas ienes são ilegais. Tinha a tese intermediária, que foi acolhida, e tinha a tese mais ampla, defendida pelos contribuintes, dizendo que o contribuinte deveria poder se creditar de todos os custos e despesas necessárias à sua atividade econômica, fazendo paralelo ali não com o IPI, mas sim com o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, equiparando a noção de despesa do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. E essa tese também não foi acolhida. Então, não prevaleceu a orientação do fisco, não prevaleceu a orientação dos contribuintes, prevaleceu a orientação intermediária. A Fazenda já se alinhou esse entendimento, pelo menos em linhas gerais, do STJ. E os contribuintes, a gente vê certas manifestações querendo reconhecimento de um direito amplo ao crédito, o que não pode ser acolhido, porque, pelo menos aplicando o precedente do STJ, porque a tese deles não vingou, não foi perfilhada pelo STJ. Bom, então, sintetizando aqui, o que veio a prevalecer é que o que é relevante, o que é necessário para a produção do bem mesmo, como bem dito anteriormente, os insumos dos insumos vão gerar direito ao crédito, e despesas administrativas gerais não geram direito ao crédito, despesas com publicidade não geram direito ao crédito, despesas com a entrega dos bens, embalagem, não geram direito ao crédito do PIS e da COFINS. Eu peguei aqui uma manifestação do advogado, uma notícia, na realidade, uma notícia que saiu no Conjur quanto a esse parecer normativo da COSIT, que é só ler uma passagem. Ele diz: cuida-se de intolerável reversão jurisprudencial por ativismo de ato normativo fazendário, e que a Receita insistiria em defender que o essencial e ou indispensável reside unicamente no processo produtivo, distinção que não foi feita pelo STJ. Não parece que ele esteja certo, porque pegando a ementa, lendo apressadamente, o acordo poderia dizer assim, reconheceu que todas as despesas relevantes da empresa vão gerar crédito, mas vendo ter o teor como deve ser lido o acórdão, isso está equivocado. Pois tem a questão dos gastos com a entrega, que, como eu disse, não podem gerar direito de crédito. Tem uma questão que permanece, que são as despesas com pesquisa e desenvolvimento, sobretudo as despesas com a pesquisa. O Dr. João Milton falou em pesquisa frutífera, não frutífera, né? Que depois vai redundar no desenvolvimento do projeto. Aqui, o que me pareceu, que esse parecer normativo da COSIT foi muito bem feito, ele corresponde talvez quase fielmente a decisão do STJ. Até li ele pensando, será que não tem nada aqui que não vai ser acolhido? Não, será que tem algum ponto que não vai vir a prevalecer? Talvez essa questão da pesquisa, porque nós pensamos, se existe o teste da subtração, que até levou ao reconhecimento do crédito quanto aos insumos de insumos, esse teste da subtração defendido pelo ministro Mauro Campbell, né? Eu, aplicando o teste da subtração para a pesquisa, chego à conclusão de que é uma despesa relevante e essencial, porque sem pesquisa não posso desenvolver o produto. E assim, eu teria que reconhecer o direito de crédito. Então, um ponto aqui que pode gerar polêmica. Um ponto que já está gerando polêmica
Nesse parecer normativo se indica a questão dos tributos pagos pela aquisição dos bens. E nesses tributos pagos sobre a aquisição dos bens está incluído o ICMS. Vocês, quem lida com matéria tributária, deve aplicar isso rotineiramente, que é a decisão do Supremo tema 69 sobre ICMS na base de cálculo da COFINS, vai acompanhar como é que o tribunal está aplicando. E o parecer normativo, ele parece indicar que deve haver o crédito também contra o ICMS, que sempre se reconheceu o crédito também contra o ICMS, embora o ICMS seja contabilizado separadamente do valor pago pertinente ao produto. Então, eu compro um produto, vou cindir ali o valor do ICMS, depois se lança em separado aí o valor atinente ao produto propriamente dito, né? Mas tem uma nota de rodapé ali no parecer normativo dizendo, quando na elaboração desse parecer ainda não estão bem definidas as consequências da decisão do Supremo. Não sei qual a orientação da Receita, não sei se ela pode ser explicitada, mas talvez esteja aguardando a modulação da decisão do Supremo, né? Se não houver modulação, é possível que a orientação da Receita se firme nesse sentido de que o contribuinte, contrariamente ao que se entendia, não pode se creditar quanto ao ICMS incluído no valor de compra das mercadorias. Que é a tese, aliás, que vocês devem ter visto em diversos acórdãos da segunda turma desse tribunal, que o desembargador Sebastião Ogier, ele colocou nos seus votos, né, indicando critérios para liquidação, e ele disse, o valor a ser abatido, valor específico do ICMS a ser abatido é o destacado na nota fiscal, mas, em contraposição, o contribuinte não pode se creditar quanto ao valor do ICMS pago relativo à operação antecedente. Daí houve uma grande gritaria quanto a isso, os advogados dizendo que não era objeto do processo, realmente no processo não se discutia o creditamento, né, mas sim o débito da COFINS, acabou se evitando, se excluindo essa passagem dos votos, mas é uma questão que vai surgir e deve dar um belo debate ainda. Bom, está quase concluindo o meu tempo. Eu até queria ser mais breve, né? Tem várias questões a tratar, só tratar de uma ou duas, talvez. Tem algumas situações em que parece que os contribuintes eles vêm adequando o seu objeto social para que reconheça um direito de crédito mais amplo. Eu peguei alguns casos assim que tinha empresas do ramo do comércio que compravam e vendiam mercadorias, então, segundo a orientação da Receita, que me parece adequado, no comércio não há crédito. Só que eles colocam também no contrato social que o objeto envolve o transporte de mercadorias. Eu até peguei um processo desse, eu entrei na internet, uma empresa grande, conhecida. Será que essa empresa também tem uma transportadora? Não tinha transportadora nenhuma. Só que ela botou no objeto social. E quando se coloca no objeto social, está se reconhecendo. E, normalmente, a análise da atividade da empresa é feita pelo objeto social, pelo que ela pode desempenhar. E o que vai complicar mais ainda a nossa análise é que tem que ser considerado o que a empresa especificamente faz. Eu até lembro de um questionamento, até no tribunal, em que o contribuinte estava insistindo numa perícia na empresa para mostrar que já entendendo que vingaria a tese do CARF, da essencialidade e relevância, que certos itens eram relevantes para o processo produtivo dele. E aí o juiz tinha deferido, recorreu ao tribunal, acabou se mantendo em deferimento. Mas é uma prova importante, talvez isso que tenha que ser considerado. E aí vocês veem, será que para cada processo, para cada contribuinte, nós teremos um processo com uma perícia em que nós vamos ter que analisar todos os itens da sua atividade econômica para ver se gera um direito de crédito? Então,
Só para voltar a ressaltar a importância do tema, né? Bom, seria basicamente esses pontos que eu gostaria de ressaltar. Pensar qual a solução para todo esse problema. Quanto ao passado, nós vamos ter que julgar o passado, né? Tem 5 anos de prescrição, tem as ações que estão tramitando há anos, mas pensando daqui para frente, só efetivamente uma reforma tributária. Se for mantida a COFINS nos termos atuais, eu acho que o ideal seria conceder crédito quanto a tudo, todas as despesas da empresa, inclusive despesas administrativas, com pelo menos as despesas que geraram uma tributação na etapa antecedente da cadeia econômica, porque, pensa, a mão de obra, folha de salários, não teve tributação pela COFINS, né? Mas todas as despesas previamente tributadas deveriam gerar crédito. Depois a Receita pode simplesmente adequar as alíquotas, com certeza haveria um aumento de alíquotas, mas sem dúvida nenhuma iria simplificar bastante essa questão que não é de forma alguma fácil, né? Obrigado pela atenção.